Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina, plataforma de ingestão e análise de dados. Pessoal, diferentemente da Amazon, né, a Azure IoT aborda a organização, né, dos seus componentes, das suas soluções para a internet das coisas de uma forma um pouco diferente, né? Embora com os mesmos objetivos, né, de oferecer processamento, fornecer armazenamento, né, replicação de dados e escala, né? Júlio César Estrela, professor. No estúdio da Univesp, ele está em pé atrás de um púlpito cinza e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à direita do docente em um plano mais aberto do estúdio. Os slides têm fundo vermelho, textos em letras brancas e uma imagem em marca d'água no lado direito. Linhas e pontos luminosos em azul e roxo remetem a uma estética digital. No primeiro slide, o nome da disciplina e o título da aula, Azure IoT. Então, algumas diferenças, né, que nós vamos abordar nessa aula, né, em relação à Amazon, né, e também a diferença em relação à GCP, né, Google Cloud. Então, cada uma dessas grandes provedores, né, tem uma visão sobre a IoT, dados gerados, armazenados, replicados, integração com dispositivos de uma forma diferente. Particularmente, eu acho que a Azure, ela simplifica muito bem isso, né, e deixa muitas coisas encapsuladas, o que facilita, inclusive, o uso do ambiente deles, né, se comparado com o da Amazon, que eu particularmente considero um pouco mais complexo, né, tem uma granularidade um pouco mais fina, né, muitos componentes que você pode utilizar, inclusive, tá? Bom, então a gente vai discutir aqui o que venceu a Azure IoT, né, além de uma introdução anterior, como funciona, né, de modo geral, e a utilização, porque é importante a utilização dessa plataforma também, para plataforma na nuvem, né, para lidar com dados e análise desses dados, tá? No slide seguinte, o título, roteiro e tópicos organizados em retângulos vermelhos e azuis. Introdução. O que é? Como funciona? Utilização. Então, tem um crescimento muito grande de IoT em todos os segmentos, né? Um empresarial é um deles, né? Então, manufatura, varejo, transporte, governo, né? E saúde, né? Então, há muita aplicação disso na logística integrada, né? Enfim. Muitas implementações de internet das coisas não saem do papel, né? Não saem de uma prova de conceito, né? Por quê? Porque muitas vezes quem contrata a solução não vê um valor comercial, né? E não entende como é que ela pode ser dimensionada, né? Então, é um ambiente, de certa forma, né? E soluções, são soluções que não são soluções simples, são complexas, né? Que depende de uma cadeia, de uma série de ações, né? Que envolve a questão do negócio, né? A questão econômica, mas a questão técnica também, de como que implanta e depois de como que mantém essas soluções, né? Considerando, inclusive, em uma última milha, né? O uso dessa plataforma para capturar e gerenciar esses dados, tá? Então, a plataforma ela tenta tornar mais evidentes os benefícios que a internet das coisas pode trazer para diversos setores da economia, tá? Slide Introdução com informações dispostas em 2 blocos. Bloco azul. Título A. IoT tem crescido bastante no domínio empresarial. Texto. Destacado em amarelo. Manufatura, varejo / atacado, transporte, governo e saúde. Bloco vermelho. Título. Muitas implementações de IoT não saem do escopo de prova de conceito. POC. Texto. O cliente às vezes não vê valor comercial e não entende como ela pode ser dimensionada. A Azure IoT tenta tornar mais evidente os benefícios que a IoT pode trazer para diversos setores da economia. Então, ela ajuda a pensar processos com base em 4 elementos, né? O primeiro, que a gente tem que considerar que há clientes que desejam soluções, as operações que eles podem fazer, os produtos e os ativos e quem de fato vai lidar com isso, né? Que são os funcionários das soluções, né? Que são os operadores das soluções, né? Que envolve quem implanta, quem organiza os dados, quem dissemina e distribui esses dados, né, para serem analisados, né? Então, considera esses atores, né, que são importantes, né, para desenvolver uma solução, né, de inteligência de dados, né, que está bem no contexto daqui da disciplina, né? Então, os dados, nós conseguimos fazer alguma espécie de inteligência nos dados quando nós temos dados, né? Então, enquanto nós temos dados, quando a gente considera
né, não é só ter os dados, mas ter dados de boa qualidade. E isso acontece prioritariamente quando a gente pensa lá atrás, como nós discutimos, né, na questão da coleta, né, posterior análise, né, e usar essas ferramentas disponíveis, né, como a Azure tem, para processar esses dados e gerar informação. Tá? Então, trabalha com esses 4 pilares, né, o que facilita o entendimento da solução que eles têm para lidar com dados de IoT. Em novo slide, um bloco azul à esquerda com o texto. A Azure IoT ajuda a representar processos com base em 4 elementos: clientes, operações, produtos/ativos, funcionários. À direita, um diagrama semelhante a um trevo de 4 folhas que indica as 4 áreas principais. No centro, há um círculo, miolo, com 2 setas azuis em sentido horário ao redor do seguinte texto: Data, símbolo de soma, Intelligence. 4 áreas semelhantes a pétalas com as bordas pontilhadas estão em volta do miolo. No canto inferior direito, Transform Products, representado por um ícone de cubo. No canto superior direito, Optimize Operations, representado por um ícone de engrenagens. No topo à esquerda, Engage Customers, representado por um ícone de balão de diálogo. No canto inferior esquerdo, Empower Employees, representado por um ícone de chave de fenda e chave de boca. Entre cada uma das 4 áreas, setas para cima indicam Action e setas voltadas para o miolo indicam Signal. Então, ela nada mais é que uma coleção de serviços de nuvem, né, gerenciados pela Microsoft, que conectam e monitoram milhões de ativos de IoT. Né? Então, a gente está falando em conexão e monitoramento. Né? Então, que de modo geral essas soluções de nuvens de grandes provedores fazem, né? Conectar ao dispositivo, ao ambiente e monitorar esses dispositivos, né? Capturar dados, tá? Então veja que a fase da coleta, né? Não fica, né? Sob responsabilidade desses grandes provedores, tá? Então por isso que a premissa aqui, né? Envolve digamos, os desenvolvedores, os funcionários, né, da empresa que vai ajudar a desenvolver a solução, né? Que é preciso, né, ter uma equipe de pessoas que é responsável pela implantação desses sensores no lugar, ajuste, né, para que essas ferramentas, né, sejam adequadas, né, a sua utilização seja adequada lá na frente, tá? Então, isso é importante a gente frisar, né? Então, ela é composta, logicamente, por muitos dispositivos, né? E um ou mais serviços de back-end por trás, né? Que envolve a coleta, né, desses dados, o armazenamento, a persistência desses dados, né? E depois a disponibilização das informações para outros produtos, inclusive da Azure, né? Ou para aplicações de terceiro. O professor avança um slide com a pergunta: o que é? E as respostas. Azure IoT é uma coleção de serviços de nuvem gerenciados pela Microsoft, que conectam, monitoram e controlam até milhões de ativos de IoT. Uma solução IoT é composta por um ou mais dispositivos IoT e um ou mais serviços back-end, executados na nuvem que se comunicam entre si. Então, os 3 componentes principais são os dispositivos, a comunicação e o serviço de back-end, né? Os dispositivos são os dispositivos que têm os sensores acoplados, né? São os SoCs, né? System on Chip. A comunicação envolve a troca de dados nesses dispositivos, né? Com diversas tecnologias, diversos protocolos de comunicação. E os serviços de back-end são basicamente aqueles que envolvem, né, naturalmente, o armazenamento, né, desses dados coletados, tá? Em novo slide, um quadro com os 3 componentes principais. Dispositivos. Os dispositivos IoT são compostos por uma placa de circuito eletrônico com sensores ou atuadores conectados que se conectam à internet. Comunicação. O dispositivo pode se comunicar com serviços de back-end em ambas as direções. Serviços de back-end. Os serviços de back-end recebem dados de telemetria em escala dos dispositivos e determinam como processar e armazenar esses dados. Os serviços básicos, né, são, no caso da IoT, são divididos em 3 categorias, né, como a gente já estudou, né, que é lá na parte introdutória da disciplina, quando revisamos os conceitos de nuvem, né, que passa as IaaS, né. Então,
ela tem possibilidade de customizar a solução de internet das coisas no contexto de uma plataforma um pouco mais robusta, né? Então, por exemplo, monitoramento remoto, simulação de dispositivos, manutenção preditiva, né? Criar soluções de software como serviço também, né? Para cenários, né? Então, software como serviço, nos cenários que eu tenho poucos dispositivos, né? Você criar uma solução específica para uma situação, né? Ao invés de usar uma solução maior, com mais componentes, que é o caso de PaaS, né? Então, a gente pode levar em consideração aqui, nesse exemplo aqui, uma situação de uma empresa que precisa monitorar toda a sua frota de veículos, né? Veículos que transportam equipamentos por todo o país, né? Então necessita de monitoramento contínuo, enfim. Então uma plataforma em tempo real que conecta as informações de localização de um caminhão, de um trem, né? Ou de um avião, né? Para o dono do negócio saber onde está a mercadoria, né? O quanto ela vai chegar, enfim. Então isso é importantíssimo, dada a quantidade de informações, e isso é constante, né? Então a logística ela é sempre constante nos dias atuais. E num cenário mais, digamos, de poucos dispositivos, você controlar uma sala, um ambiente, né? Uma área reduzida, né? Pensar numa solução, você desenvolve e utiliza uma solução menor, né, do ponto de vista de quantidade de código, de componentes, que você utiliza a estrutura da Azure para isso também, tá? Sem se conectar, né? Sem depender de uma plataforma, né? De um produto como plataforma que ela já disponibiliza, tá? Slide intitulado Como funciona aí o texto. Os serviços básicos de cloud são divididos em 3 categorias, como já estudamos anteriormente: PaaS, SaaS e IaaS. Abaixo, um quadro nomeado Com o Azure IoT Podemos customizar soluções IoT em PaaS. Exemplo: monitoramento remoto, simulação de dispositivos, manutenção preditiva. Criar soluções de SaaS adequadas para cenários com poucos modelos de dispositivos. Azure Central é uma solução de SaaS gerenciada que permite iniciar na Azure com pouca experiência. Bom, a tecnologia de plataforma envolve suporte a dispositivos, envolve a IoT de modo geral, né? Dados e análise, e visualização e integração, tá? No slide seguinte, o texto Tecnologias de PaaS envolve suporte a dispositivos, IoT, dados e análises, visualização e integração. Então, essas soluções de plataforma com serviço, elas, no contexto da Azure, não deixam de ser um middleware também, já mais acoplado à infraestrutura da Amazon, da Microsoft, né? Então, fornece tudo que um determinado tipo de usuário precisa para lidar com dispositivos, para lidar com os dados e as análises, né? E para visualizar esses dados e decidir por uma possível integração ou não. Bom, envolve também um conjunto, tem uma relação também com um conjunto de tecnologias que envolve particularmente o Hub IoT, o Azure Time Series, né? Então veja que não somente as soluções locais permitem que as soluções de mídia locais que nós vimos, né, permite análise desses dados, análise de séries temporais, né, como principalmente também essas plataformas, né, dada a quantidade de dados que eles recebem, né, em uma ordem de grandeza muito grande, né, uma ordem de grandeza gigantesca. O Hub IoT é um produto que permite que os serviços se comuniquem de forma direcional, né, enviando e recebendo dados de dispositivos, né. O Azure Time Series, né, permite armazenar, visualizar e consultar grandes volumes de dados em séries temporais. E o Azure Sphere é uma solução que é utilizada para proteger os dispositivos, né, baseados em um único chip, né, os SOCs, né. Então, a solução está mais relacionada à proteção dos dispositivos e dos dados por eles gerados, tá? Slide com um quadro intitulado O conjunto de tecnologias IoT da Azure envolve Hub IoT, serviços que permitem comunicações bidirecionais entre os dispositivos e um back-end. Azure Time Series Insight permite armazenar, visualizar e consultar grandes volumes de dados de séries temporais. Azure Sphere, volume de ponta a ponta para proteger dispositivos alimentados por unidade de microcontrolador.
Ainda envolve o IoT Edge, né? O Azure Digital Twins e os mapas do Azure, né? No caso do IoT Edge, né, uma componente que permite que você mova parte da sua carga de trabalho mais próxima do dispositivo, né? Então, que uma tecnologia, né, também que é bastante discutida, desenvolvida há alguns anos, né, que é a computação em borda, né? Como que eu trago o processamento próximo do dispositivo, perdendo em algumas coisas, mas ganhando em outras, que é o tempo de resposta que você tem, ter os dados próximos do usuário, né, e não distante, né, considerando uma localização geográfica. Tá? O Azure Digital Twin, né, que tem como objetivo criar modelos, representações desses dispositivos, né, e permitir que a plataforma interaja diretamente não com o dispositivo, mas com um gêmeo digital dele, né, com uma cópia dele em software. Né. E os mapas do Azure, uma coleção de serviços geoespacial que usa dados de mapeamento atualizado para fornecer um contexto geográfico desse dispositivo. Então veja que eles têm componente para fazer um mapeamento geográfico, tem componente para criar um gêmeo digital do dispositivo, outro para permitir, né, que esses dados dos dispositivos fiquem mais próximos, né, dos dispositivos e do usuário, né, sempre utilizando o SDK, né, da Azure para se comunicar com a plataforma, logicamente. Tá? Em novo slide, informações dispostas em um quadro. Azure IoT Edge permite que você mova partes de sua carga de trabalho para o dispositivo de borda. Azure Digital Twins cria modelos de um ambiente físico que você está interessado em analisar. Mapas do Azure é uma coleção de serviços geoespaciais que usa dados de mapeamento atualizados para fornecer contexto geográfico. Também o Azure Machine Learning, né, que ajuda a criar, treinar e implantar modelos de aprendizado de máquina dentro da Microsoft Azure. Né. Então, as soluções envolvem análise de dados, representação de um conjunto de soluções, né, para fazer armazenamento e extração de conhecimento em cima dos dados. Também permite utilizar soluções para visualização e integração, né, com o Microsoft Flow, Logic App, né, Azure Web App, Active Directory, né, para autenticação, Power BI, né, e o Azure Monitor. Tá? O docente avança um slide com as informações. Azure Machine Learning ajuda a criar, treinar e implantar modelos de aprendizado de máquina no Azure. As soluções de dados e análises do Azure representam um conjunto de soluções para armazenar e analisar dados de IoT, visualização e integração Microsoft Flow, Azure Logic Apps, Azure Web App, Azure Active Directory, Microsoft Power BI, Azure Monitor. Bom, a utilização também é determinada de um modo geral, quando que eu vou utilizar, né? Então veja que essas ferramentas, elas possuem, digamos assim, uma ferramenta muito grande, de repente, para um uso muito pequeno, dependendo do contexto, né? Então, porque elas provêm praticamente tudo que você precisa, né, para lidar com os dados, mas não é mandatório utilizar a Azure, porque ela me garante a escalabilidade se eu não tenho dispositivos suficientes para justificar o uso da plataforma para garantir a escalabilidade, logicamente. Tá? Então, o que determina o uso dessa plataforma? Primeiro, você tem que identificar os requisitos de negócio, né? Então, o que eu preciso, o que eu tenho, né? E analisar se o ambiente é adequado, né, para o meu negócio. O tipo de solução que se deseja desenvolver do ponto de vista de nuvem, né? O que eu quero desenvolver que vai ser necessário o uso da nuvem ou não. Tá? Porque com essas duas perguntas a gente já descarta, né, ou viabiliza o uso da nuvem, né, ou dessas plataformas. Tá? E o conjunto de habilidades de sua organização, né, em tecnologias que a própria Azure fornece. Tá? Então, não adianta nada ter a necessidade, ter as ferramentas, mas não ter equipe adequada para conseguir lidar com essas ferramentas, né, que envolvem aí a captura de dados, as análises, né, e a geração das informações. Então é muito importante aí a participação de desenvolvedores, né, de profissionais que entendem dessas plataformas. Tá?
Slide: utilização, com um quadro que contém informações referentes à utilização do Azure IoT é determinada por seus requisitos de negócios, o tipo de solução que você deseja desenvolver do ponto de vista da nuvem, o conjunto de habilidades da sua organização em tecnologias Azure IoT PaaS. Então, sumarizando as perguntas importantes que precisam ser feitas, né, antes de decidir por essa plataforma, né, em particular, a equipe que vai implantar a solução, que vai desenvolver, conhece tecnologia de nuvem, né, em particular da Azure IoT, tem muitos dispositivos para conectar. Isso, quando a gente fala muito, da ordem de milhares, né, tem que modelar espaço físico usando sensor, né, precisa gerenciar dispositivo com segurança, precisa realinhar processo de negócio entre cliente, ativo, operação e funcionário. Tá? Então, se essas perguntas são positivas, sim, você está trabalhando na escala de milhares de sensores, né, até milhões de sensores, precisa fazer modelagem, precisa gerenciar dispositivos focados na segurança, né, precisa levar em consideração realmente o processo entre todos os atores. Pode ser que é bem provável que a solução que a Azure te oferece vai atender. Tá? Em novo slide, as perguntas importantes antes de decidir pela Azure IoT. A equipe conhece da tecnologia de nuvem? Há milhares de dispositivos para conectar? É preciso modelar espaços físicos usando sensores? Precisa gerenciar dispositivos com segurança? Precisa realinhar processos de negócios entre clientes, ativos, operações e funcionários? Bom, veja que nós finalizamos mais uma etapa dos grandes provedores de serviços que disponibilizam plataformas para IoT, para fazer análise e gestão de dados, tá? No contexto prioritário da nuvem. Né? Então, aqui no caso, a gente falou sobre a Azure IoT. Né? Eu deixo aqui as referências utilizadas para esta videoaula. Tá? No último slide, as referências da aula retiradas do site docs.microsoft.com. E reforço para vocês o desenvolvimento da atividade avaliativa e também da leitura dos textos básicos e material complementar. E sempre que possível, participem dos fóruns. Até a próxima, pessoal. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinhos cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo. Diretora acadêmica Simone Teles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flictis. Roteiro Yara Forastieri. Revisão Cláudia Guarnieri. Consultoria Sidney Tobias. Narração Thaís Lenk. Mixagem Leandro Ribeiro. univesptv.com.br